Foi em uma sexta-feira à tarde, a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3. Foi aí que Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Você consegue imaginar o peso dessa dor? Em muitos casos, na nossa jornada cristã, enfrentamos uma coisa chamada solidão. Vivemos em um mundo onde se relacionar é um perigo constante. O pecado fez isso com a gente. Mas mesmo sabendo que o colocaríamos em uma cruz, Jesus escolheu se relacionar conosco. Talvez você sinta que as pessoas não gostem de você e que elas vão te machucar. Você já tentou uma vez e não deu certo e por isso desistiu. Mas e se eu te disser que Jesus passou pela mais profunda solidão já existente? Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, mulheres que acompanhavam e serviam Jesus, agora de longe, observando ele. Só que o que mais doía no coração de Jesus não era a distância de algumas mulheres, era a distância de Deus. Um abandono que nós deveríamos ter passado, mas ele passou por nós. Momentos de solidão são comuns nessa vida, mas não são eternos. São necessários, mas não contínuos. A própria vida de Jesus mostra isso. Ele se retirava para orar, só ele e Deus. Passou 40 dias no deserto sendo tentado, conduzido pelo Espírito Santo, só ele e Deus. E talvez agora você se encontre nessa perspectiva, só você e Deus. Mas esse mesmo Jesus que passou 40 dias no deserto e se retirava para orar, é aquele mesmo Jesus que chamava pessoas para caminhar com ele, para segui-lo. E eu inclusive tenho uma boa notícia para você. É por meio da comunhão que o reino do evangelho é estabelecido e pregado. Jesus, já ressurreto, tendo vencido a morte, aparece aos 11 e disse a eles: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Percebem aqui que Deus não quer uma mera salvação individual e solitária. Ele quer uma relação com o mundo todo. Ele não só quer se relacionar com você, mas ele quer que você se relacione com ele e com as pessoas ao seu redor. Pessoas unidas com o mesmo propósito. Esse é o corpo de Cristo. Não se preocupe se te rejeitarem e te negarem. Cristo também foi rejeitado e negado. É dever dos fortes suportar os fracos e você pode sim ser forte. Talvez Jesus esteja te perguntando hoje: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Somos cegos para perceber, mas Jesus sempre aproxima nesses momentos. Foi assim também no caminho para Emaús. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Somente o viram quando Jesus partiu o pão e os abençoou. Maria também estava aos prantos quando Jesus falou com ela de forma individual. Ela daria o testemunho para os discípulos. E quantas vezes não é assim? Quantas vezes nossas lágrimas não se tornam os mais belos testemunhos ao ponto de anunciarmos: eu vi o Senhor. A transformação foi feita de forma individual, mas o anúncio foi feito em público. O mesmo acontece com a mulher samaritana no poço. E essa comunhão é necessário, é uma mútua edificação. Aliás, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Só que essa experiência, ela só é sentida no caminhar. Por isso que é importante sair do quarto, pegar um sol, socializar. O seu corpo foi feito para se movimentar, fomos feitos para uma comunhão. E eu sei que as relações humanas, elas podem sim machucar, mas isso não pode ser generalizado. Às vezes o próprio agressor é você. Cristo é aquele que restaura essa parte faltosa, que restaura seus relacionamentos. O maior fruto do Espírito é o amor. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Esse é um caminho contínuo de evolução progressiva. Vai sim haver momentos de solidão nessa caminhada cristã, mas não importa o abismo, a presença daquele que te vivificou estará lá também. Você pode até não perceber ou pode até duvidar dessa presença. Mas ele ainda assim entende a sua dor e ele passou por isso. Cristo é aquele amigo que não fica de longe observando você ser crucificado. Ele é aquele amigo que é crucificado junto. E não só isso, ele sofre a maior dor. Ele pega seus pecados, ele enfrenta o abandono de Deus por você, o abandono de seu próprio ser. Nosso amigo, mesmo em meio ao sofrimento, nos dá uma nova identidade. A identidade de pertencer a Cristo, de pertencer a Ele.
Orgulho e preconceito, no meu ponto de vista, mostram o quanto é frágil as relações humanas pelo simples fato da tendência que temos de criar coisas em nossa cabeça que nem sequer existem ou representam a realidade de fato. O orgulho mascara nossos erros, enquanto o preconceito tira automaticamente a complexidade individual do outro, suas virtudes e qualidades. Quantas vezes você já não perdeu oportunidades incríveis por julgar o outro da maneira totalmente errada que nem sequer se dá conta disso? É isso que o orgulho e o preconceito faz. Você é tão orgulhoso que tem medo de levar um fora da garota que você gosta e você sabe que meio que isso destruiria o seu ego. Você tem tanto preconceito que não consegue lidar com as diferenças da vida, vive sempre dentro da mesma bolha, com as mesmas pessoas. Infelizmente você não consegue aprender nada novo. Infelizmente não tem como o reino de Cristo ser propagado assim. As palavras de Cristo é aquela que vai na mais profunda escuridão e na mais profunda diferença e molda ela e transforma ela. Se você não reconhece isso, se você não sabe lidar com isso, infelizmente eu acho que você ainda não está preparado para lidar com esse reino. Cristo é aquele que sabe disso, é aquele que age na diferença quebrando visões de mundo distorcidas. O orgulho nem sequer tenta existir perto dele. Perante esse rei, somos pó. Quem deveria ter preconceito é ele, mas ainda assim ele nos faz declarações de amor. Ele foi traído, humilhado e negado, ele sofreu muito e ainda assim nos ama. E talvez você esteja aí vendendo todos os bens da sua casa para adquirir o amor, e mesmo fazendo isso você será totalmente desprezado. O amor não se compra e nem mesmo é adquirido por méritos de boas obras. Você simplesmente o tem. Inclusive você o tem agora mesmo. O que Deus quer de você agora é que você abandone esse egoísmo. Não fomos feitos para olhar somente para o nosso próprio umbigo. Não fomos feitos para satisfazer apenas as nossas necessidades. Até mesmo quando pessoas vão embora de nossa vida, isso também é um ato de amor. Nossos olhos não são voltados para nós mesmos. Nossos olhos são voltados para o outro. O problema é que achamos que o nosso ser acaba quando o outro vai embora, e não é assim que funciona. Quando C.S. Lewis perde sua esposa, ele encontra refúgio na escrita, um cristão que acabou de ver a morte e perdeu quem ele ama. O livro se chama Anatomia de um Luto e Lewis, em certo momento, percebeu o quanto estava sendo egoísta ao olhar somente para a sua dor. Ele escreve: "Que tipo de amante sou eu para pensar tanto na minha aflição e muito menos na dela? Mesmo o insano pedido volta é totalmente para o meu próprio bem." E quantas atrocidades não são cometidas por causa de um egoísmo disfarçado de amor, não é mesmo? Não tem como caminhar estando preso em egoísmos, orgulhos e preconceitos, ou em um quarto escuro, por exemplo. Mas eu não vou pra igreja porque eu sou meio social, tá ligado? A igreja tem muita gente. Se a igreja fosse sozinho, eu iria pra igreja todo dia. Se fosse só eu sozinho ficar orando lá. Olha, é porque... Por que eu chutei? Eu não gosto de gente, cara. Ixi, eu entendo. Não tinha a menor possibilidade, eu era muito envergonhado. Até o dia que eu decidi não ser mais, né? Você decidiu? Decidi, Você porque eu sofria também... muito, cara. Eu sofria muito. Eu não conseguia apresentar trabalho na frente da aula, não conseguia falar com mulher, não sei o quê. Chegou um momento que, cara, eu sofria de sofrer mesmo, de passar a noite chorando, de falar, meu Deus, eu não quero ser assim. Aí teve um dia que eu falei assim, quer saber, a partir de amanhã eu vou mudar. Aí eu fui puxando essa linha cada vez mais pra frente, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Senão, você sabe que comigo foi uma decisão também? Foi uma decisão por causa do sofrimento, cara. Para onde mais iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que nessa caminhada em direção à Sua voz não tenha lobos ou ladrões, que se aproxime de mim, ovelhas, assim como eu. Afinal, elas ainda existem. E que eu possa reconhecer que muitas vezes eu mesmo sou esse lobo que ataca as ovelhas, mesmo me disfarçando de ovelha. E inclusive, mesmo achando que eu sou uma ovelha. Talvez esse vídeo tenha sido uma resposta para você que está se sentindo sozinho agora, nesse exato momento. Que o seu coração possa arder no caminho com outras pessoas e com Cristo também. Só você e Deus. E só você e Deus e outras pessoas, não importa. O que importa é que haverá momentos, sim, de solidão. E esses momentos são importantes, mas também o momento de comunhão é muito importante. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like e comenta aqui o que você achou, comenta sua reflexão, dicas e algum tema que você quer trazer aqui pro canal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Meu nome é Jonathan Glake, me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. E é isso, muito obrigado mesmo, de verdade.